Fala pessoal, tô aqui para mais um vídeo com vocês. Hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre a igreja contemporânea, tá bom? Fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram, pedindo vocês alguns assuntos dentro da igreja atual, coisas que foram trazidas para dentro do templo atualmente, que tiveram uma certa repercussão, que vocês consideram que talvez é normal, ou que talvez não seja normal, que esteja certo ou talvez esteja errado, algo que vocês tivessem dúvida a respeito, e eu quero agradecer a todos que deixaram lá as suas dúvidas e as suas opiniões, tá bom? Sobre isso que vai ser o vídeo de hoje, eu vou tentar resumir o máximo possível. Peço a você que deixe seu like, que se inscreva, porque deu um trabalho para fazer esse vídeo, tá bom? Porque geralmente eu faço o roteiro durante a semana para conseguir gravar hoje, que é sábado, para postar amanhã, que é domingo, tá bom? Mas essa semana eu literalmente tô doente desde terça-feira, então minha situação não tá boa. Eu literalmente consegui fazer o roteiro só hoje, agora em pouco, consegui terminar o roteiro e vou conseguir soltar esse vídeo para vocês no domingo. Peço a você que leve em consideração todo esse esforço que eu tenho tido para poder feito para poder trazer os melhores conteúdos para vocês e não tirar simplesmente coisas da minha cabeça, meros achismos, mas simplesmente trazer as coisas aqui para vocês com total base bíblica e com entendimento não pessoal, mas estruturado com base na palavra de Deus, nos ensinamentos dos homens de Deus, que a todo momento nos trazem novas reflexões, nos trazem novas bases para poder não nos confundirmos e não levarmos conosco costumes que estão sendo trazidos para dentro da igreja, que muitas das vezes não provém nem mesmo de Deus, tá bom? Espero que você goste desse vídeo e junto nós vamos entender o que provém de Deus e o que não provém de Deus, o que interfere na adoração e o que não interfere na adoração, tá bom? É isso, e bora pro vídeo. Fala, caríssimos irmãos e irmãs. Tô aqui para trazer para vocês mais um vídeo, tá bom? Hoje eu tive que tirar um tempinho para poder falar a respeito dessas questões atuais que estão acontecendo dentro da igreja, as quais eu não posso simplesmente me calar e simplesmente me ignorar. Pensando nisso, eu fiz, uma caixinha de perguntas lá no Instagram, pedi a vocês que dessem algumas opiniões a respeito, dissessem coisas que têm acontecido dentro da igreja. E eu recebi algumas sugestões, eu separei 5 específicas aqui sobre as quais eu quero falar, tá bom? Ó, uma delas é sobre a questão da mídia da igreja, tá bom? Mídia da igreja. Sobre questões de panelinhas dentro da igreja. Sobre a irreverência ao falarmos do nome de Deus. Sobre o profeta Mirim. Eu acho que eu já queria falar um pouquinho sobre ele mesmo. E alguém falou sobre ele. E eu vou falar um pouquinho a respeito deste aspirante a cristão. Eu não posso chamá-lo de cristão, já que não tenho total não tem compreensão se ele se santifica realmente, se ele se santifica, se é uma farsa. Então, eu prefiro chamar ele de aspirante cristão do que falso profeta ou profeta, tá bom? E temos também a questão da acepção de pessoas no meio cristão. Sobre isso que eu vou falar hoje, e eu já quero começar falando aqui a respeito da mídia da igreja, tá bom? A gente tem que, ao longo da história, dentro da igreja pentecostal, a questão da estrutura da igreja foi sempre muito semelhante. Nunca houve nenhum tipo de variação, era geralmente sempre as mesmas coisas. O cara ou a moça que estava responsável pelo som, os obreiros que faziam parte da hierarquia da igreja, que geralmente se posicionavam no altar, aqueles que estavam no nível elevado de hierarquia, como por exemplo os presbíteros, os evangelistas e os pastores, tá bom? E alguns que estavam um pouco abaixo na hierarquia, que eram, por exemplo, os cooperadores e os diáconos, tá bom? Esses se localizavam fora do altar e havia também a formação dos conjuntos, como, por exemplo, o conjunto do círculo de oração e o conjunto da juventude, tá bom? Lembrando que esse vídeo é sobre igreja protestante, tá bom? Sobre igreja pentecostalista. Vamos lá. Essa era uma das estruturas básicas. Fora isso, eram os irmãos que vinham visitar a igreja ou, com uma certa frequência, participavam e não participavam de nenhum conjunto, sentavam nas cadeiras do centro do início da igreja, ali, né, da entrada da igreja, já que era mais próximo para quem chegava à igreja. Isso facilitava
para os irmãos. Essa era basicamente a estrutura básica que a gente tinha. Porém, ao longo do tempo, a gente tem vivido um momento em que mais jovens e mais jovens têm tido dificuldade em se aproximar de Deus, dificuldade em ir para a igreja. E nesse desespero em ir atrás dos jovens, muitos líderes de igrejas e muitas igrejas, muitos líderes de jovens de igrejas têm adotado métodos que atraiam outros jovens, digamos assim. Eu, particularmente, acho que isso é desnecessário, já que o evangelho ele é vivificador e, por si só, já faz o seu trabalho. Porém, não é algo visto como uma opinião tão aceita no geral, tá bom? Uma das coisas que tem sido inseridas dentro do templo para a atração desses jovens é a mídia, tá bom? A mídia foi basicamente uma nova parte que foi inserida na igreja para poder fazer uma publicidade para o templo de forma gratuita, obviamente, mas de forma mais estendida, de forma mais abrangente, assim falando. A mídia da igreja é que fica responsável por poder fazer a propagação dos cultos, né? Pelo menos esse era o objetivo inicial. Atualmente nós temos visto muitas mídias de igrejas que fazem vídeos de humor, tá bom? Eu considero que isso foge do real objetivo, já que se a mídia é da igreja, ela tem que ter o mesmo objetivo da igreja. E qual é o objetivo da igreja? Trazer mais pessoas para dentro do templo. Não fazer pessoas rirem, tá bom? É óbvio que isso não quer dizer que o evangelho ele tem que ser um evangelho grotesco, um evangelho rústico, mas também não pode ser feitas piadinhas com esse tipo de coisa, ou uma forma de tentar entrar no gosto do público, entrar no gosto das pessoas. O evangelho por si só, ele já convence o homem. Se o evangelho não convence, não há nada que possa convencer o homem, ok? Essa é a função da mídia, ok? Pelo menos, no meu ver. Trazer mais pessoas para dentro do templo. E isso ocorre por meio, né, da propagação. Eu não acho que a mídia seja algo especificamente, intimamente necessário para nenhum templo, tá bom? Lembrando que você usa a mídia para alcançar mais pessoas. Só que muitas vezes a mídia da igreja vai alcançar uma pessoa lá do Amazonas. A igreja do Rio Grande do Sul vai alcançar uma mídia, um público. A mídia vai alcançar um público da igreja um povo lá do Amazonas. Como é que o povo do Amazonas vai à igreja do Rio Grande do Sul? A questão não é só simplesmente sobre espalhar o evangelho, mas para dar exemplo a outros templos de que há sim outras formas de você propagar, sem ser, por exemplo, com a poluição sonora, através de caixas de som que passam na rua, né? Você pode propagar o evangelho de outras formas, que as pessoas que queiram ouvir vão ver o seu vídeo, e as que não querem ouvir vão simplesmente passá-lo, ok? Continuando aqui. Um dos assuntos mais recorrentes é sobre a questão da acepção de pessoas, ou da panelinha dentro da igreja. Eu acho que são coisas muito interligadas, assim, uma com a outra, tá bom? Olha só, o amor de Deus, gente, ele é abrangente e ele é infalível. Lá em João, no capítulo 3, no verso 16, todo mundo sabe o que está escrito. Porque Deus amou o mundo. Quando ele fala o mundo, ele está falando as pessoas, as suas criaturas, todas elas, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que a gente não tem que ter a noção de que, Jesus morreu por mim. Não, Jesus morreu por todos nós, tá bom? Então Jesus morreu por todos, independente daqueles que você gosta, que você vai com a cara, ou não, então você não tem porquê fazer acepção. Quando nós estamos dentro da igreja, nós não temos nenhum tipo de mágoa com ninguém. Quando nós estamos na igreja, nós não temos nenhum tipo de ranço com ninguém. E se nós temos algum tipo de mágoa com ninguém, nós não temos direito de participar de nenhum tipo de atividade do templo. Ok? Até porque a própria palavra de Deus diz que se você tiver alguma mágoa com o teu irmão, algum problema com o teu irmão, Deus não vai aceitar a tua oferta. Deus não vai aceitar a tua oferta. A Bíblia nos indica que nós vamos ao altar, que nós consertemos com Deus no altar, para depois oferecer uma oferta a Deus. Então, enquanto você estiver com mágoa com teu irmão, enquanto você estiver com briguinha com teu irmão, com acepção com teu irmão, Deus não vai aceitar o seu louvor, Deus não vai aceitar a sua pregação, Deus não vai aceitar a sua oração, porque isso é iniquidade.
E a iniquidade faz divisão entre nós e Deus, tá bom? Todas essas palavras que eu mencionei aqui são com base bíblica. Inclusive, enquanto eu estava falando, eu estava mencionando versículos bíblicos, tá bom? Enquanto estava falando, eu vou deixar os versículos passando do lado da minha cara para vocês verem, né, com que base que eu digo tais palavras, tá bom? Continuando aqui. E finalizando, né? Não só continuando, como também finalizando, eu vou falar aqui. Eu vou tentar resumir o máximo esse vídeo, porque o que eu vou falar aqui é bem definitivo a respeito do que eu penso, a respeito dos profetas que têm surgido na atualidade. E olha só, a gente tem vivido os últimos momentos da Igreja na Terra e é natural, tá bom? É natural que apareçam mais e mais profetas e pessoas dizendo falar em nome de Deus, tá bom? Dentre os que mais repercutiram atualmente falando no nome de Deus, está o profeta Mirim, tá bom? Dentre um dos trechos mais famosos dele, está o trecho que ele fala of the King, the Power. Eu vou deixar aqui do lado para vocês verem. Olha só. Te prova, ciò che abbia fa, ciò perix fa, ciò prevoa. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pensar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Tá. Olha só. Você percebe que ele fala em inglês, né? Em inglês, do nada, não é direcionado a ninguém em específico. Ele lança essa palavra sobre a igreja. Tá bom, vamos ver outro vídeo dele sobre línguas estranhas que ele profere. Tem esse vídeo aqui também, olha. Eu sou doido, eu sou de Carapicuíba. Choque, paque, toque, pleque, toque, placa, tica, toque, paca, tacata. Eu sou doido, eu sou de Carapicuíba. Vamos pra cá? Joquenita sobre provité. Onde é, Jesus? E aí? Que isso? Tchau, se quer me prove pra que der. Eu já entrego. Tem um microfone jogado aqui. Eu já entrego. Observem que no primeiro vídeo ele fala assim, of the king, the power, the ele fala em inglês. Ele está falando em uma língua estrangeira. A palavra de Deus fala um pouquinho sobre as línguas estrangeiras lá no livro de Atos 2, quando você vê a manifestação da descida do Espírito Santo. Naquele momento, Deus se manifesta na vida dos discípulos de Deus, dos discípulos de Jesus Cristo, através da capacidade de falar em outros idiomas. E Deus, ele já provou em sua palavra que ele é capaz de fazer com que nós falemos em outros idiomas em momentos específicos, onde falar do amor de Deus, onde fazer a vontade de Deus é necessário o uso de outros idiomas. O que eu quero dizer com isso é, se você está numa situação onde você só pode falar em inglês, onde você, por exemplo, precisa alcançar um público em inglês obrigatoriamente, você vai ter que falar inglês e você não sabe, pode ser que Deus te conceda o dom de falar em outro idioma. Só que nesta parte em específico, neste primeiro vídeo que eu passei, em que ele fala palavras sem sentido ao serem decodificadas e está falando para um público limitado de pessoas que provavelmente não entenderam absolutamente nada do que ele disse e não conseguem nem juntar as palavras. Entende? No segundo vídeo, ele fala toque, plaque, plaque. Não vou ficar repetindo, até porque seria ter um certo desrespeito, por mais que ele não seja do tipo que merece, mas nós temos que fazer a diferença. Ele fala línguas emboladas sem objetivo algum. O que a palavra de Deus nos diz a respeito disso? Preste muita atenção. Olha só o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. Vou deixar aqui do lado para vocês verem melhor, tá bom?
1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 26, até o verso 29. Olha só. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, cântico, tem doutrina, tem revelação, Olha só. Faça-se tudo, e tem interpretação. Tem língua e tem interpretação. Tem língua estranha e tem que ter interpretação de língua estranha. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e cada um por sua vez, e haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem os profetas 2 ou 3 e os outros julguem. Aqui o apóstolo Paulo, ele adverte os coríntios a respeito da profecia, né? Da profissão de línguas estranhas e do modo como isso deve acontecer. Ele diz que o profeta, né? Nós estamos usando um profeta aqui, mas o nosso amiguinho não é um profeta, é só uma nomenclatura, mas o profeta ele tem que profetizar e ele fala em línguas estranhas e tem que ter um intérprete. Se não houver intérprete, ele tem que, calar a boquinha. É isso que está escrito na Bíblia, não é eu que estou dizendo. Esse irmão, ele simplesmente usa palavras, fala palavras supostamente de línguas estranhas e lança elas ao vento. E você vê que ele vai falando, e começa a falar, e não tem ninguém interpretando. Agora, você vê aqui em uma parte que ocorre algo certo. Olha este vídeo aqui, eu vou deixar aqui do lado para vocês, prestem atenção. Olha. Acabei de entrar no recinto. A minha presença lastra nas 4 cantos deste lugar. Entreguei um manto diferente para todos os meus vasos. Os covardes e os medrosos não conseguem entender o que eu estou fazendo. Convido todos aqueles que têm medo a se calar. Mas aqueles que acreditam no poder do meu altar vai começar a me adorar agora. E nessa linguagem eu esmago o caixão de 15 pessoas agora. Tá. Olha só, nesse vídeo aqui, vocês veem que tem uma interpretação, tá bom? O Miguel Oliveira supostamente está fazendo a interpretação de línguas. Eu falo supostamente não porque estou duvidando da interpretação dele, mas porque eu também não posso afirmar que é uma interpretação que provém de Deus. Esta situação está apoiada na Bíblia. O profeta está falando, né, da palavra de Deus, está passando uma profecia de Deus por meio de línguas estranhas. Temos um intérprete e a profecia está advertindo a igreja a respeito de uma situação vindoura, tá bom? A palavra de Deus diz algumas coisas básicas que a profecia deve fornecer para a igreja, tá bom? Vou deixar aqui mais uma vez o texto do lado para vocês. Olha só, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 3. Mas o que profetiza e fala aos homens mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação, tá bom? Então, é para isso que serve a profecia. Se a profecia passa disso, você já sabe que não é de Deus, tá bom? Se a profecia não é para exortar, ou seja, apontar, se a profecia não é para consolar, ou seja, trazer consolação, se a profecia não é para edificar,
trazer reconstrução, trazer transformação. É novo. Essa profecia não vem de Deus, tá bom? Não existe profecia de que Deus vai dar, por exemplo, um companheiro, uma companheira. Não existe profecia de que Deus vai te prosperar. Não existe profecia de que Deus está requerendo uma oferta de você. Não existe esse tipo de profecia, tá bom? Isso foi algo criado com o objetivo de charlatanismo, tá bom? Vamos continuar aqui. Voltei porque eu estava procurando um vídeo específico sobre o qual eu queria falar. Que tem muita gente comentando e os pessoal ficaram, meu Deus, mas que absurdo, que heresia é essa? E eu fico surpreendido porque não era uma heresia. E todo mundo, uau, meu Deus, mas isso é feio, isso tá errado. Então eu trouxe esse vídeo aqui porque eu queria falar, eu preciso falar a respeito desse vídeo. Presta atenção nisso daqui, olha. Tira da tua ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, está amarrado. Meu pastor é Jesus, está amarrado. Meu pastor é Jesus. Você tem que ter pastor, autoridade na terra. Diga glória a Deus. Ele diz nesse vídeo que ele menciona uma suposição, uma suposta fala de alguém, né? Ele fala, meu pastor é Jesus. Tá falando que uma pessoa disse isso. Depois ele fala, tá amarrado. Ele fala que isso tá errado. Quando ele fala tá amarrado, ele fala, epa, isso não provém de Deus. Preste muita atenção. O versículo que as pessoas usam de base para poder defender essa teoria de que Jesus é o suficiente para poder ser a única autoridade na sua vida. Jesus, ele é realmente a maior autoridade na sua vida. Mas Jesus, ele revela em sua palavra também que a gente tem que ter autoridades na terra. E eu arrisco dizer a você que o profeta conseguiu acertar. Em uma coisinha ele conseguiu acertar, tá bom? Porque a gente realmente tem que ter pastor. A gente tem que ter um representante. Não existe uma palavra direta na Bíblia que diga você tem que ter um representante, mas as evidências nos trazem essa realidade, tá bom? Olha só, as pessoas usam como base para defender que o Miguel está errado, lá em Salmos no capítulo 23. O Senhor, meu pastor, nada faltará. É algo ali dito por Davi, no Salmo 23, mas as pessoas não entendem que nesta época não existiam nem sequer pastores, nem sequer líderes. Jesus nem existia, tá bom? E outro exemplo disso, se não me engano, é lá em João 10, né? João 10, que diz a respeito do bom pastor. Eu sou o bom pastor, Jesus disse, eu sou o bom pastor, no versículo 11, João 10, capítulo 11, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus estava dando um exemplo, ele estava dizendo que ele era um pastor bom, e ele estava dando um exemplo. O que o pastor bom vai fazer? O pastor bom, ele vai dar a vida pelas suas ovelhas, se for preciso. Ele está falando sobre o amor dele e sobre aonde que um pastor deve chegar a ponto, até qual ponto um pastor deve chegar pelas suas ovelhas, né? Tudo que ele deve fazer pelas suas ovelhas. Um exemplo bem claro disso. Olha só, Jesus deixou um versículo a respeito da questão de termos lideranças na terra, que se encontra lá em... eu vou dar uma olhadinha aqui para vocês e olha, porque eu apenas printei o versículo e não printei certinho o local onde está escrito. Só um instante. Achei. Olha só, tá aqui em Efésios, no capítulo 4, nos versos 11 e 12, tá bom? Olha só. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os pastores, gente, não servem simplesmente para mandar nos membros, mas para poder, para poder edificar, para poder trazer edificação para o corpo de Cristo, para poder trazer edificação para a igreja, para consolidar o corpo de Cristo, tá bom? Para isso que existem os pastores. Muita gente não consegue entender isso. E muita gente fala, mas eu posso ser crente simplesmente dentro de casa. Mas não é assim que você vai se consolidar como o corpo de Cristo, tá bom? Você vai ser apenas mais uma parte. Mas é legal que a gente faça parte do templo, porque lá nós nos aproximamos mais de Deus. Nós temos um momento íntimo entre nós e Deus ali. E tá tudo certo se você quiser ter esse momento íntimo com Deus. Mas tendo comunhão com a igreja, você também garante, assim,
ao cumprimento de uma das ordenanças, que é, por exemplo, a Santa Ceia, tá bom? É isso que eu queria falar com vocês hoje. Fizemos aqui uns esclarecimentos muito grandes a respeito dos supostos profetas que têm aparecido nos últimos dias. E que fique claro, gente, quando vocês ouvirem uma profecia na internet, pensem dessa forma: essa profecia edifica? Esta profecia exorta? Ou essa profecia traz arrependimento, né? Ou adversão, né? A respeito de algo, entende? Então, vocês têm que ter uma noção disso, vocês têm que ter uma compreensão disso para poder não serem enganados por falsos profetas e por homens que dizem trazer consigo um evangelho que muitas das vezes não é vivificador. Existem algumas questões sobre as quais eu queria falar, mas que eu acho que não tem tanta importância, já que não interferem diretamente na adoração, tá bom? É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que tenha conseguido esclarecer tudo para vocês, tenham conseguido entender o real objetivo do Evangelho vivificador, trazido por Cristo Jesus para cada um de nós, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Peço que, em consideração pela minha pessoa, você deixe seu like e se inscreva no canal para poder receber mais vídeos como esse. E é isso. E até a próxima.